Tudo bom, galera? Professora Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal e vem comigo aprender. Vídeo de hoje, nós vamos aprender a localizar frações na reta numérica. Por que a gente vai começar com as frações? Para que depois a gente consiga localizar números decimais também. Porque a gente já viu, né, pelo vídeo anterior, que fração, decimal, porcentagem é tudo equivalente, são todos equivalentes. Equivalentes que eu quero dizer é o seguinte, que eles representam, não é exatamente a mesma coisa, mas, por exemplo, 1/2 representa 0,5, que é 50%. Então, eles equivalem, é isso que eu quero falar. Bom, gente, então, aula de hoje, a gente vai, então, localizar esses números, essas frações aqui, tá? Que eu quero dizer, é que também são números decimais, mas depois a gente enxerga esses decimais também, certo? Então, vamos lá. 4/5. Como que eu vou localizar? Aonde que é a localização do número 4/5? Bom, primeiramente a gente começa pela reta normal que a gente já está acostumado a trabalhar, que é a reta dos números naturais, não é? 0, 1, 2, 3. Então, por que a gente trabalhou bastante os naturais? Porque a gente primeiro, então, né, antes de trabalhar as operações, a gente trabalhou com o quê? Com a comparação desses números naturais, para saber quem é o maior, quem é o menor. Para que isso? Para a gente organizá-los, né, em ordem crescente na reta numérica. Então, isso é fundamental. E depois que vocês trabalharam isso, aí é que vocês foram trabalhar, então, as operações. Então, todo conjunto que a gente vai trabalhar, todo conjunto numérico que a gente trabalha, primeiro a gente conhece esse conjunto, faz a localização na reta, a gente compara para depois fazer as operações, né? Então, aqui, gente, 4/5 é uma fração. Bom, o que significa uma fração? Significa que o denominador é em quantas partes eu vou dividir o meu inteiro. Então, por exemplo, nessa primeira reta aqui, gente, tá? Todas aí são iguais. De 0 até 1, eu tenho 1 inteiro. De 1 até 2, eu tenho mais 1 inteiro. Então, são 2 inteiros. E assim sucessivamente. Bom, se eu quero 4/5, isso significa o quê? Que o inteiro eu vou ter que dividir em 5 partes iguais. Então, é isso que nós vamos fazer com a primeira reta. Cada inteiro eu vou dividir em 5 partes iguais. Então, aqui eu já fiz em vermelhinho, né? Claro que não tá bem direitinho, gente. Porque aqui eu já fiquei sem régua. Tá, vamos deixar assim, tá? Em partes iguais. Então, aqui eu dividi em 5 partes iguais. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não tão iguais ali, né? Mas tudo bem. Bom, gente, cada pedacinho, então, cada partezinha dessa equivale a 1/5. Então, cada pedacinho equivale a 1/5. Então, aqui, gente, aqui é 1/5, aqui também é 1/5. Então, 1/5 mais 1/5, quanto dá? 2/5. Depois, mais 1/5, 3/5. 4/5, 5/5, depois aqui 6/5, 7/5, e aí vai embora.
e aí vai embora. Bom, aí vocês percebem que chegando aqui no 1, mas ali foi colocado 5 quintos. Sim, 5 quintos, tá meio que batendo a luz ali, né? O que é 5 quintos? É uma fração. Que tipo de fração é essa? O que é 5 quintos? O que significa 5 quintos? Como toda fração é uma divisão, 5 dividido por 5 me dá um inteiro. Então, gente, aqui, neste caso aqui, um inteiro representou 5 quintos, tá? Então, se eu quiser, né, enxergar ali, ora, 5 quintos é exatamente o número 1. E vai indo. Mas eu quero 4 quintos. Então, onde é que tá o 4 quintos? Aí fica fácil da gente achar, né? Inclusive, já achamos. Então, aqui é 1 quinto, aqui também é 1 quinto, mas 1 quinto mais 1 quinto, 2 quintos. 3 quintos, 4 quintos. Então, 4 quintos tá aqui, gente. Um pouquinho antes do número 1. Ainda não chegou no número 1, porque 5 quintos é que é o número 1. Na de baixo, 3 meios. Bom, o que significa 3 meios? Significa que cada inteiro, que o meu inteiro vai ser dividido em 2 partes, né? 2 partes iguais. Então, aqui vamos dividir em 2 partes. 2 partes, 2 partes. Dividir em 2 partes. Cada parte vale 1 meio. Então, aqui, gente, aqui vai ser 1 meio. Deixa eu colocar de outra cor, porque senão vai ficar difícil de enxergar. Então, aqui, gente. Então, aqui é 1 meio. Aqui vai ser o quê? 2 meios, né? E 2 meios equivale a 1. Agora, depois, o que vem? 3 meios. Depois, o que vem? 4 meios. E 4 meios é o que, gente? 4 meios representa o quê? 2. Depois, o que vem? 5 meios. Depois, o que vem? 6 meios. 6 meios representa o quê? Representa 3. Então, fica fácil. Eu queria quem? 3 meios. Onde é que tá o 3 meios? Tá aqui. Esse é o meu 3 meios. Porque cada pedacinho equivale a 1 meio. E a gente pode pensar também. O que significa 1 meio? 1 meio é 0,5. Então, cada pedacinho aqui é 0,5, né? Ou 1 meio. 0,5 mais 0,5 vai me dar 1 inteiro. Então, 1 inteiro mais 0,5 é 3 meios, ou seja, é quanto? 1,5. Então, 3 meios também equivale a 1,5. Vamos aqui na próxima, gente. 3 quartos. Bom, são 3 quartos. Eu quero localizar 3 quartos. 3 quartos. Então, quer dizer o quê? Que o meu todo tem que ser dividido em 4 partes. Então, vamos lá. 4 partes. Então, de 0 a 1, eu tenho que ter 4 partes. Então, eu boto 3 tracinhos, né? Porque aqui vai dar 1, 2, 3, 4. Então, coloquei 3 tracinhos aí. De novo. Iguais, tá, gente? E por aí vai. Bom, cada tracinho, então cada pedacinho, vale quanto? 1 quarto. Então, aqui é 1 quarto. Este aqui também é 1 quarto.
Então, 1/4 mais 1/4, 2/4. Depois, 3/4. E o número 1 representa o que, gente? 4/4. Então, 4/4 representa o número 1. E segue o baile. Depois de 4/4, eu tenho 5/4, 6/4, 7/4. E aqui o que é? 8/4. 8/4 representa o número 2. Mas qual é mesmo a fração que eu queria? 3/4. 3/4 está aqui. Era essa que eu queria que, na verdade, fosse representada. Então, ela, na verdade, ela está muito próximo ao número 1, mas não chegou ainda. E aqui, gente, 2/4. O que significa 2/4? Se eu simplificar 2/4, eu vou encontrar 1/2. E o que é 1/2? É 0,5. É 5 décimos, né? Que a gente já viu como é que eu faço para transformar ali em 10, ou divide 1 por 2. Como é que eu acho 5 décimos? Ah, muito fácil. Lembra como é que a gente faz? Para transformar isso aqui em decimal, como é que a gente faz? Eu quero encontrar uma fração equivalente com denominador 10. Então, o que eu fiz aqui? Multipliquei por 5. Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 5. 5 décimos. Em número decimal, o que dá? 0,5, que equivale a 5 décimos. Então, na verdade, o 3/4, gente, é um número maior do que 5 décimos. Então, ele é um pouco mais do que a metade, né? Porque aqui, então, ficou a metade. Certo? Vamos para a próxima aqui. 2 inteiros. 2 inteiros e 1/2. Muito fácil. Este aqui é chamado de número misto. Número misto. Eu não preciso, em hipótese alguma, transformar esse número em fração se eu não quiser. Então, em quantas partes o meu todo está dividido? 2 partes. Então, vamos fazer isso. Então, o meu todo está dividido em 2 partes. Ó. 1, 2. Vou dividir o meu todo em 2 partes. Então, ok. Eu quero 2 inteiros e mais uma metade. Eu quero 2 inteiros e 1/2. Muito fácil. Então, 2 inteiros está aqui. Mais 1/2, onde é que está? Tá aqui. Então, aqui tá 2 inteiros e 1/2. Agora, se eu quiser saber que fração é essa, como que a gente faz para transformar em fração? Não precisaria, mas a gente quer enxergar. Bom, vamos ver. 2 inteiros e 1/2. Lembra? A gente multiplica e depois soma. É 5/2. Então, isto aqui representa 5/2. Então, é a mesma coisa que 5/2. Como é que a gente visualiza isso? Vamos lembrar aqui, ó. Aqui deu 0. Então, cada partezinha é 1/2. Então, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, que é 2, e 5/2. Este aqui vale quanto? 6/2, que é o 3. Bem fácil de enxergar, né? E 5/2, agora, como é que ele fica na forma de número decimal, número com vírgula? O que a gente faz? Ora, toda fração é uma divisão, então eu vou dividir 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá para dividir, né? Porque ele é maior. Quantas vezes o 2 cabe no 5? 2 vezes. Vamos colocar aqui, ó, 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Agora a gente continua, né? Porque não deu exato. 1 não dá para dividir por 2. Então, o que a gente tem que fazer?
colocar vírgula, porque a vírgula me dá direito a um zero de cada vez. Então, eu acrescento zero aqui. Agora, dá para dividir. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. O que deu ali, gente? 2,5. Então, direitinho, ó, gente, bem na metade. Então, aqui nós estamos vendo os três números que equivalem à mesma coisa, que se equivalem. Então, se eu falar em 2 inteiros e 1 meio, é a mesma coisa que falar em 5 meios e é a mesma coisa que se eu falar 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos. Certo, gente? Então, primeiramente, nas frações, a gente então tem que fazer a divisão bonitinho aí. Próximo vídeo, a gente continua, certo? Espero que tenham entendido. Grande beijo e até o próximo encontro.